Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da série Vida Transformada. Convido você a ser um colaborador desta obra. Compartilhe em suas redes de contatos e inscreva-se no canal. Desta forma, você nos ajuda a semear a palavra de Deus e espalhar a semente do Evangelho de Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o casamento à luz da Bíblia. O texto de nossa reflexão encontra-se em 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 a 9. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Quando questionado sobre a relação do homem e da mulher em relação ao divórcio, Jesus falou da instituição do casamento na sua origem. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E ainda enfatizou dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A primeira coisa que precisa estar clara é que o casamento foi uma iniciativa de Deus. Ele mesmo idealizou, criou e abençoou o matrimônio desde o Éden. Foi Deus quem percebeu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso lhe fez uma auxiliadora idônea. As Escrituras deixam claro que o casamento é uma instituição divina pela qual um homem e uma mulher se unem por vontade própria numa comunhão social e legal, com o propósito de estabelecerem uma família, conforme diz a palavra de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nos planos de Deus, o matrimônio é a união mais íntima e profunda que pode ser estabelecida entre duas pessoas. O elemento central de sua constituição é a aliança, o pacto entre os cônjuges. É um vínculo permanente e só pode ser dissolvido pela morte ou, excepcionalmente, pelo divórcio, dadas as devidas implicações e motivos para isso. Existem algumas questões importantes em relação ao casamento, conforme o padrão estabelecido por Deus em sua palavra, tais como: é feito entre dois indivíduos livres para assumirem tal compromisso. É uma aliança heterossexual e exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, pois do contrário, não se pode cumprir o propósito de gerar filhos e filhas para Deus. Embora na sociedade haja uma contestação em relação a isso, o princípio que prevalece é o que está na palavra de Deus. É necessário deixar os laços paternos, deixar no sentido de desprender-se, de iniciar uma nova unidade e de estabelecer uma nova autoridade. O casamento, na prática, nos dá uma ideia de ligação contínua, um constante apegar-se. Não se trata, portanto, de um encontro fortuito, uma relação fugaz, ou algo em que se predetermina o tempo de duração, mas de uma aliança permanente feita para perdurar enquanto viverem os cônjuges. Os votos matrimoniais envolvem até que a morte os separe. Envolve a união sexual, que tem um papel fundamental, mas é muito maior do que esta. A relação sexual sela a união do casamento, mas as duas coisas não se confundem, pois o casamento é uma união de vidas. Fica aqui a advertência de que toda impureza sexual cometida dentro ou fora do casamento será julgada por Deus. Veja o que a Bíblia diz. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente.
pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. O sexo fora do casamento estabelece, de modo temporário e superficial, um relacionamento de uma só carne, sem as devidas intenções e compromissos que devem permear o relacionamento matrimonial. O casamento é válido, até mesmo quando realizado entre pessoas totalmente incrédulas e ignorantes quanto à palavra de Deus. Por isso, se uma pessoa casada se converte e seu cônjuge permanece descrente, a Bíblia orienta a permanecer no casamento e a exercer uma influência abençoadora sobre a vida do seu cônjuge. Nisso tudo, vemos que Deus criou homem e mulher para um propósito, tirando a mulher do próprio homem e devolvendo-lhe depois. Portanto, o casamento é um projeto que nasceu no coração de Deus. Algo importante que é preciso entender é que o casamento revela a unidade que há entre Cristo e a Igreja, mantendo-se a relação de fidelidade, autoridade e submissão aos propósitos divinos. Embora exista hoje muitas formas das pessoas se dizerem casadas, sem, contudo, estarem realmente casadas de papel passado e aliança no dedo, para o Senhor, casamento é quando o homem deixa pai e mãe, se unem em uma aliança voluntária com uma mulher e entram em um pacto conjugal e sexual, tornando-se ambos uma só carne. Deus não muda, e muito menos muda seus padrões. Se alguém não está vivendo de acordo com o que Deus determinou, precisa mudar e ajustar-se aos padrões do reino de Deus. Aqueles que acreditam que o casamento é constituído pela mera união sexual ou por um relacionamento baseado no amor sentimental, sem o compromisso da aliança, deveriam pensar seriamente nos reflexos desse posicionamento que contraria os princípios bíblicos. Dificilmente, aqueles que adotam o conceito de casamento como mera união sexual estarão dispostos a aceitar os padrões bíblicos instituídos para o casamento. Não podemos chamar de casamento o que a palavra de Deus chama de pecado. O casamento não pode ser fundamentado no sexo e nem no amor sentimental, mas sim na aliança. Portanto, a partir da palavra de Deus, o casamento pode ser definido como uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher ordenada e selada por Deus, precedida do ato público de deixar os pais, consumada pela união sexual, resultando numa parceria permanente de apoio mútuo. Ninguém, além de Deus, tem autoridade para determinar o que é um casamento ou quando ele acaba. Isso não é determinado pelo Estado e nem mesmo pelos cônjuges, pois o casamento não é uma sociedade entre duas partes na qual cada uma coloca suas condições. Deus é quem estabelece as condições. Quem se casa deve aceitar as condições estabelecidas por Deus em sua palavra, e não há nada ao que temer, pois Ele é amor e possui todo o poder e sabedoria para conduzir sua vida e o seu casamento. O capítulo 7 inteiro de 1 Coríntios fala praticamente do mesmo assunto. Ao que parece, a condição de casado, solteiro, viúvo ou divorciado. Geralmente, as pessoas casadas ficam muito afetadas quando falamos de celibato, o ato de não se casar para servir só a Deus. Mas Paulo aqui é bem claro, e não deveria existir essas divergências. Quem quer se casar, que se case e seja feliz. Quem não quer casar, que não se case e seja feliz, vivendo só para Deus. Divorciados e viúvos também fiquem na posição que lhe convém. É preciso aprender a respeitar a decisão de todas as pessoas, sem que estas contrariem o que Deus determinou na sua palavra.
casar é bênção para muitos, e glória a Deus por isso. Não casar é bênção também para muitos, e glória a Deus por isso. Que Deus possa abrir nossas mentes para que possamos entender a palavra dele sem questionar as verdades nela contida, para que assim a vida transformada por Cristo se reflita em nossas vidas em todas as áreas, inclusive e principalmente no casamento. Que o Senhor te abençoe.